Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Tudo bom? Estamos hoje aqui na presença ilustre do psicólogo Joacil Luiz, onde a gente está nos ajudando aqui com esse projeto lindo que é a importância do Setembro Amarelo, né? E está nos dando prazer dessa entrevista aqui. E vamos começar logo perguntando qual a importância do Setembro Amarelo. Boa noite, Joacil. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. E o Setembro Amarelo é o mês de uma campanha de nível, inclusive, mundial para a prevenção do suicídio. Então, neste mês, o enfoque está na prevenção. É possível prevenir o suicídio? Com certeza. Apesar de ser um tema polêmico e cheio de tabus, mas o Setembro Amarelo vem exatamente para que as pessoas falem mais sobre esse assunto, falem da forma correta e assim possam trazer uma prevenção para isso que esse fato que é o suicídio que tem trazido tantas pessoas para o caos e levado muita gente à morte. Inclusive existem pesquisas que mostram, os dados mostram, não são pesquisas, que só no Brasil são registrados cerca de 12 mil casos de suicídios por ano. Muito grave. Então, Setembro Amarelo vem com o propósito de prevenir e salvar vidas. É uma coisa muito atual, né? Por mais que tenha um foco maior em setembro, né, por causa desse projeto, desse Setembro Amarelo, mas a gente vê casos diariamente, pessoas diariamente passando por situações complicadas nessa área aí. E a gente escuta muito falar hoje, Jó, sobre ansiedade e o que leva essa ansiedade a se transformar em um transtorno de ansiedade que possa encaminhar aí para algo como o suicídio. Então, na verdade, os transtornos mentais estão bem ligados ao suicídio. Existem pesquisas que mostram que mais de 90% das pessoas que cometem suicídio estão sob influência de algum transtorno mental. O transtorno de ansiedade também caracteriza-se como algo que pode influenciar nessa questão do suicídio. Porque o transtorno de ansiedade traz um sofrimento psicológico muito grande. E é muito importante que as pessoas entendam que quando uma pessoa comete um suicídio ou tenta cometer o suicídio, ela está buscando se livrar de uma angústia, de uma dor, de um sofrimento. Então, quando a gente identifica o transtorno antecipadamente e trata, a gente está prevenindo. Mas, voltando para a sua pergunta, transtorno de ansiedade e ansiedade, como saber a diferença? E aí vamos falar de uma coisa simples. O que é ansiedade? Ansiedade é uma emoção. Ansiedade não é uma doença ou não é um transtorno. Todo mundo tem ansiedade? Tem, sim. Mas nem todo mundo sofre com um transtorno de ansiedade. O que vai diferenciar ansiedade normal de ansiedade patológica é a intensidade com que os sintomas dessa ansiedade aparecem na pessoa, no corpo da pessoa. Deixamos uma caixinha no Instagram da Almaden e a maioria das perguntas são relacionadas à ansiedade. Então, assim, ansiedade tem também transtorno de pânico. Então, qual a diferença entre ansiedade, tristeza, depressão, transtorno de pânico? Como identificar? É uma enciclopédia. Veja, a ansiedade ela é dividida em transtornos, ela é subdividida em transtornos. O transtorno de ansiedade é subdividido em vários transtornos. Os principais transtornos de ansiedade são transtorno de ansiedade generalizada, que é a famosa TAG, transtorno de pânico, agorafobia e outros transtornos que vêm por aí. Quais as diferenças? A gente precisa identificar o que é um transtorno de ansiedade generalizada, uma agorafobia e um transtorno de pânico. Como a diferença entre esses transtornos está
como já disse no início, na forma como os sintomas aparecem. Então, cada transtorno desse tem um sintoma específico. No transtorno de ansiedade generalizada, para a gente sintetizar, eu vou dar o específico. A pessoa com esse transtorno, a principal sintomatologia dessa pessoa é uma preocupação exacerbada, descontrolada, com o presente, com o futuro, principalmente, com o que está acontecendo em sua volta, com uma carga muito intensa de medo. Transtorno de ansiedade generalizada é um medo difuso em várias direções, sem que a pessoa tenha controle com a preocupação daquele medo. E é lógico que existem outros sintomas. Eu estou dando o sintoma principal. No transtorno de pânico, é um transtorno de ansiedade onde a pessoa teve, do nada, ele estava bem na escola, na igreja, fazendo sua vida, suas atividades da vida diária, de repente ele teve uma crise forte de ansiedade. Precisou até ir para a urgência, e quando chegou na urgência, ele achou que ia morrer, o coração estava acelerado, etc. Não ia morrer, o médico descartou qualquer causa física e disse que era ansiedade. A partir dali, essa pessoa começa a ter um medo exagerado de ter uma nova crise em público. E aí começa a evitar locais públicos, começa a evitar sair de casa e vai aos poucos ficando isolada. O transtorno de pânico caracteriza-se principalmente pelo medo de ter uma nova crise de pânico em público. A agorafobia caracteriza-se principalmente pelo medo de passar mal em algum local onde não possa ser socorrido. Então, a pessoa com agorafobia, ela tem medo de entrar numa reunião e quando entra, ela observa o local mais próximo da porta e ela fica lá naquela porta. O pensamento dela é, se eu passar mal, eu posso sair daqui, eu posso ser socorrido. Então veja que nesses 3 tipos de transtornos de ansiedade, existem 3 sintomas que são particulares em cada um. Na ansiedade generalizada, uma preocupação excessiva com o futuro, com as coisas em sua volta. No transtorno de pânico, o medo de ter uma nova crise de pânico em público. E na agorafobia, o medo de passar mal e não ser socorrido. E a relação que você me perguntou com depressão. Tem mais alguma pergunta que a gente possa encaixar isso? A única pergunta assim, relacionada à ansiedade é se o ambiente contribui. Tipo, um ambiente conturbado contribui para uma pessoa ser ansiosa, ter fobia, ter medos. As fontes da ansiedade. De onde vem a ansiedade? A ansiedade tem um leque de fontes, é um verdadeiro guarda-chuva. Então é mais ou menos assim. Considerações genéticas, a ansiedade tem uma carga hereditária. Se os pais são ansiosos, há uma tendência a gerarem filhos ansiosos. O ambiente onde essa pessoa cresceu, se é um ambiente hostil, se é um ambiente perturbador, se é um ambiente onde não existe paz, isso também favorece. A atividade física, se essa pessoa é uma pessoa sedentária, se ela faz ou não atividade física, a atividade física entra como um excelente coadjuvante na prevenção de um transtorno de ansiedade. Isso também serve para depressão. E a alimentação. Existem alguns tipos de alimentação que também favorecem, a exemplo do café, conta da cafeína, e o chocolate em excesso, conta da cafeína, que também existe no chocolate. E também é preciso uma quinta fonte de transtornos de ansiedade, é a fisiologia. Déficits de vitamina D, déficits, problemas nas glândulas da tireoide, déficits de vitamina B12 e desregulação de neurotransmissores como dopamina e serotonina. Por isso a caminhada é tão importante, a atividade física, porque a atividade física regula esses níveis de neurotransmissores no cérebro e evitando que a pessoa entre num transtorno de ansiedade. Joacil, levando em consideração todos esses transtornos que o senhor comentou agora, existe um ranking, você tem que entrar com ansiedade, com transtorno de ansiedade, e depois pode se tornar outro tipo de transtorno, ou você pode
de repente começar num transtorno de pânico sem ter passado por ansiedade? Existe alguma relação sobre eles? Na verdade, cada transtorno é uma subdivisão da ansiedade. Agora, pode ter transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, agorafobia, tudo junto? Sim, pode. E porque são as chamadas comorbidades. Você desenvolve, você tem uma ansiedade. E aí uma pergunta importante para isso é o seguinte: uma ansiedade normal pode evoluir para uma patológica? Sim, se eu não souber lidar com a sintomatologia, se eu começar a me preocupar demais. Como eu disse no início, o que vai diferenciar é a intensidade com que esses sinais aparecem. É normal um estudante estar preocupado com a prova que vai fazer amanhã, e é uma prova de matemática muito difícil, e ele está tão ansioso que ele passou parte da noite sem dormir, mas no dia seguinte ele foi lá e fez a prova dele e se saiu muito bem. Sim, isso é uma ansiedade que está dentro da normalidade. É preciso a gente entender, a ansiedade é boa ou ruim? Toda emoção é boa, e ela tem o objetivo de preservar a vida. Quando é que a emoção não presta? Quando ela vem em excesso, aí ela prejudica. Então, quando a ansiedade eleva-se e ela, em vez de ela me trazer um benefício, ela está me impedindo de ser quem eu era, aí ela se transforma num transtorno. Ela evoluiu. E a partir dessa subida dela, dependendo da intensidade e da quantidade de sintomas, eu vou me encaixar em um desses transtornos citados aqui, ou vou me encaixar em todos eles, ou em muitos outros, que nós citamos apenas 3 aqui. Entendeu? Então é muito importante entender, não é porque você está em casa hoje e passou a noite sem dormir, preocupado porque você amanhã vai esperar a resposta da namorada, né? Então você está ansioso, você falou com a menina hoje e a menina disse, ó, eu te digo amanhã, né? E aí você passou a noite todinha sem dormir. Essa ansiedade é normal ou patológica? Absolutamente normal, entendeu? Tá vendo aí, Madem? Dizer que existem tipos de ansiedade. Sim, existem vários tipos de ansiedade e, inclusive, várias intensidades. Desde uma ansiedade normal até uma patológica, até uma incapacitante, porque o transtorno de ansiedade incapacita. A pessoa vai ficando tão dominada pelo transtorno que ela acaba ficando totalmente inútil. Ter muito medo é também sintoma da ansiedade, porque tem muito medo. Então, medo de acontecer alguma coisa, sempre pensando no futuro, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, é também uma ansiedade. Eu costumo dizer que o medo é o pai da ansiedade. A ansiedade é filha do medo. São duas emoções muito parecidas, mas onde é que estariam a diferença? Na verdade, o medo ele pode ser normal e patológico. O que é que diferencia a ansiedade? A ansiedade não, a intensidade. E eu vou dar exemplos. Você tem medo de ser assaltado. Todo mundo tem. E porque nós temos medo de ser assaltados, a gente tem certas precauções. Ninguém vai andar com uma nota de R$100 na mão, fazendo um leque, se abanando no meio da rua. Então, o medo diz pra gente o seguinte, olha, se tu andar com essa nota na mão, tu pode ser assaltado. Então, a gente guarda muito bem guardado, né? Quem tem a nota, né? E hoje em dia é raro se ter uma nota dessa. Então, a gente guarda isso bem guardado. Mas, se eu tenho medo de ser assaltado e eu não saio na rua por causa desse medo, esse medo é patológico, porque ele está travando a minha vida. Então, o medo existe para possibilitar que eu me livre do perigo. Mas ele, quando começa a impedir que eu viva a minha vida normal, esse medo começa a entrar dentro de uma patologia. E aí entra o risco e entram as patologias. E aí a diferença entre medo normal e patológico muitas vezes está no imaginário. O medo patológico é muito imaginário, assim como a ansiedade. A maior parte das pessoas que sofrem com ansiedade, elas sofrem por algo que é criado dentro da própria mente.
Mas lembre-se, não é porque é uma criação da mente que ela pode dizer assim, eu vou... Porque o pessoal diz sempre assim, olha, pare com isso, deixe de pensar essas coisas. Isso não é tão simples assim. A pessoa não pensa porque quer pensar. Ela pensa porque ela está sofrendo com uma descarga de ansiedade exagerada e isso está fazendo com que ela tenha pensamentos acelerados, pensamentos catastróficos. Então não é porque ela quer, é por consequência do transtorno que ela sofre. Joacil, como a gente pode identificar que o transtorno de ansiedade necessita de uma ajuda profissional, ou é possível também tratar em casa, ou só com ajuda profissional? É muito excelente essa sua pergunta, muito boa, pelo seguinte, não tente tratar, vamos botar esse tratar entre aspas, um transtorno de ansiedade em casa, porque você não vai conseguir. Se for uma ansiedade normal, não há problema nenhum, você vai ser ansioso para o resto da vida, você vai conviver, mas se for uma ansiedade patológica, você vai precisar de ajuda técnica, então você vai precisar de um acompanhamento psicológico. E muitas vezes, a depender da sintomatologia, do nível de sofrimento que você está trazendo, você vai também precisar de ajuda psiquiátrica. Então, há casos de ansiedade em que a pessoa pode necessitar tanto de um acompanhamento psicológico quanto de um acompanhamento psiquiátrico. Por quê? Porque o psicólogo trata da psicoterapia, ele vai treinar o paciente a conviver e a lidar com a ansiedade, porque não se controla a ansiedade. Geralmente, como eu faço para controlar minha ansiedade? A tentativa de controlar a ansiedade gera ansiedade. Então a gente se controla, não tenta controlar, porque a ansiedade é uma emoção. E eu sempre digo isso, emoção é a onda. Nós somos o barco que navega sobre a onda. Barco não controla a onda, barco se controla quando a onda sobe. Então, a psicoterapia vai treinar o paciente para se controlar quando a ansiedade subir. E à medida que ele vai aprendendo isso, ele vai aprendendo a lidar com a ansiedade, independente do nível em que ela esteja. E com o passar do tempo, ela vai se tornar inofensiva para ele. Ele vai poder lidar com isso adequadamente. Só que muitas vezes a crise aguda é uma crise tão forte que ele não vai poder fazer isso, aprender isso imediatamente. Então ele vai necessitar de ansiolíticos, ou de antidepressivos para tratar essa ansiedade, para ajudar como coadjuvante desse tratamento. E aí vem a participação do psiquiatra. Então nunca tente tratar isso em casa. Joacil, levando em consideração e pelo menos para a gente que vê a atualidade, a gente vê muitos jovens se encaminhando e falando muito sobre ansiedade, né? Isso. E como o senhor já falou aqui, a gente tem a ansiedade normal e o transtorno de ansiedade. Então, como o jovem pode identificar que ele está passando por uma ansiedade normal da juventude dele e como ele pode identificar que ele está passando realmente por um transtorno de ansiedade e se esse transtorno de ansiedade nos traz sintomas físicos e quais podem ser, para que fique mais claro de uma pessoa, não só um jovem, de uma pessoa conseguir identificar que ela está precisando realmente de uma ajuda profissional. Sintomas de ansiedade, não necessariamente de transtorno de ansiedade. Sintomas: boca seca, coração acelerado, diarreia, esses sintomas variam de pessoa para pessoa, vista turva, suor excessivo, a pessoa sua demais, muitas vezes nas mãos e nos pés, palidez nas mãos e nos pés, dor muscular, enrijecimento muscular, tremor, muito bem. Então, e qual a diferença desses sintomas numa ansiedade? Emoção normal e uma ansiedade patológica. O nível, entendeu? Eu vou dar mais um exemplo.
Quando o rapaz está querendo falar com a moça e ele vai pedi-la em namoro a primeira vez, certamente a ansiedade faz ele suar e tremer. Depende muito do hábito que ele tem de fazer isso. Aquele suor e tremor é provocado pela ansiedade? Sim. Mas é uma ansiedade patológica? Não. No casamento, quando você foi casar, vou lhe entrevistar também, ficou suado, ficou nervoso, olha aí, tá vendo? Então, no dia do casamento, que é um dia de tensão, é normal aparecerem esses sintomas? Sim. Trata-se de um transtorno? Precisa ir no médico? Não. Mas como identificar se isso é transtorno ou se é ansiedade? Pelo nível de sofrimento. Esses sintomas aparecem tão forte, traz um sofrimento grande e eles impedem que você seja quem você gostaria de ser. Impede, você está tão ansioso para falar com a menina, para pedir-la em namoro, que você não fala, pelo medo. Você está com tanto medo de fazer a prova que você não vai fazer a prova. Você está com tanto medo de passar mal em alguma reunião que você foi convidado, que você não vai para a reunião, você evita. Esse comportamento de esquivar-se, de evitação e de isolamento é o que comprova que essa ansiedade está num nível de transtorno e está atrapalhando a sua vida. Certo? Respondi tudo? Continuando sobre a ansiedade. Verdade ou mentira? A ansiedade pode gerar depressão? Ansiedade pode acontecer sem depressão, pode acontecer com depressão e pode também acontecer depressão sem ansiedade. Geralmente, as duas, tanto o transtorno de ansiedade quanto a depressão, acontecem juntas. E você pode ter um transtorno, vamos dizer, um transtorno de pânico. Você sofre tanto, se esquiva tanto, evita tantas pessoas, que isso pode sim, lá na frente, evoluir para um transtorno depressivo. Com certeza. Poderá ou não, depende muito da pessoa. A tristeza é o caminho para a depressão. É normal uma pessoa ser muito triste, o tempo todo triste. Né? E geralmente a tristeza, eu estou falando que eu convivo assim com jovens, às vezes é sobre receber um não. Recebi um não, fiquei triste. Eu acho que eu estou com crise de ansiedade porque eu recebi um não, estou muito triste. Como identificar? Como toda emoção, a tristeza é boa. Se não fosse a tristeza, nós não teríamos alguns limites naquilo que nós fazemos. É a tristeza que diz para a gente que tenha calma, né? Hoje você está bem, mas pode ser que amanhã você não fique tão bem assim. Então, não exagere na comemoração, no sentido de ensoberbecer-se. A ausência da tristeza pode gerar soberba. Então, essa emoção, tristeza, ela acaba equilibrando a soberba. Pessoas que não têm a presença da tristeza acabam ficando muito orgulhosas, achando que elas vão ser sempre jovens, sempre bonitas, sempre ricas, sempre fortes. E a tristeza, ela está sempre ali dizendo, olha, não é para sempre, não é para toda a vida. Então, a tristeza, como toda emoção, serve para equilibrar e preservar a nossa vida. Mas a tristeza em excesso vira uma depressão, ou seja, o principal sintoma da depressão, uma das principais, é o humor triste. Mas nem toda tristeza é depressão. Essas tristezas do tipo, levei um fora, recebi um não, perdi um emprego, é absolutamente normal que se fique triste. Perdi um ente querido, é importante não confundir luto com depressão, são parecidíssimos, os sintomas são muito parecidos, mas não se pode confundir, por isso precisa de uma avaliação técnica. Então, nem toda tristeza é depressão, apesar de existir na depressão muita tristeza. E aí é bom o que caracteriza uma depressão? Sintomas de depressão, humor deprimido na maior parte do tempo, anedonia. A anedonia é a perda do prazer, que é uma das principais características da depressão. Essa perda do prazer é aquele jovem que tinha muito prazer em ir para as reuniões na igreja,
ou participar de qualquer outra atividade no seu meio, na sua faculdade, com os amigos. Ele estava sempre no grupo, se divertindo. E agora ele não sente mais prazer em fazer isso. Ele gostava de fazer as coisas, hoje não gosta. E essa perda do prazer vai aumentando ao ponto de tornar essa pessoa inválida. Ela fica só dentro de casa, porque ela não tem mais prazer em sair, em conversar, em interagir socialmente. Então, as características da depressão humor deprimido, anedonia, falta de energia física, sono demais ou de menos. A depressão tanto dá muito sono quanto faz você perder o sono. Apetite demais ou de menos, tanto você come muito na depressão como você não come nada. Pensamentos, e aí é onde entra a questão do suicídio, pensamento ou ideação suicida, ou até o comportamento suicida, a depender do nível da depressão. Por isso é tão importante um diagnóstico rápido. Mas para diferenciar todos esses sintomas que citei, ou uma boa parte deles, não precisam ser todos, tem que estar presentes por pelo menos 15 dias na vida da pessoa, para que seja caracterizado uma depressão. E lembrando, somente uma avaliação técnica é que pode caracterizar isso, porque tem muita coisa parecida com depressão que não é depressão. Eu estou até pensando em já marcar uma consulta, porque eu não tenho energia nenhuma. Não tenho vontade, sou preguiçoso, né? Então talvez deva já marcar uma consulta com o senhor. Vamos lá. Brincadeiras à parte. Jócio, existe uma possibilidade de ansiedade inversa, que a gente sempre associa muito a ansiedade, a depressão, à tristeza. Mas existe aquela pessoa que é muito ativa, aquela pessoa que é muito alegre e também está passando por um sintoma de ansiedade, ou não? Realmente a ansiedade ela corre para o lado da tristeza. Não, a ansiedade inversa que você quis dizer aí, pelo que eu entendi, me corrija se eu entendi errado, se eu posso utilizar a ansiedade de forma boa, é isso? Se eu posso ser produtivo com a ansiedade? Também, mas tipo assim, existem pessoas que são animadas exageradamente. Tipo assim, são muito ativas, são muito... gostam de participar das coisas, mas a gente vê que é uma forma exagerada. Então, pode ser também associado a um transtorno de ansiedade. Existe, talvez você esteja se referindo, até de forma inconsciente, a questão da mania. O que é uma mania? Uma mania uma euforia que a pessoa tem, onde ela se sente mais forte, mais poderosa, mais feliz. É uma dose de alegria exagerada, que mesmo a alegria, que é tido como uma emoção muito boa, quando ela vem em exagero, ela adoece. Então, nessa fase de mania, a pessoa faz tudo, ri muito, conversa muito, é alegre demais, é empolgada demais, é a primeira a chegar, é a última a sair, e etc. Mas depois, do nada, essa pessoa cai para uma depressão. Então, isso aí não é uma ansiedade, isso aí é uma fase de mania, onde existe um comportamento eufórico muito acima. Essa pessoa costuma fazer grandes projetos, muito maior do que o que sua capacidade permite para executar. Então, aí seria nesse caso. E a ansiedade pode ser utilizada de forma correta? Sim. A ansiedade deve ser entendida como uma energia. E você pode usar essa energia, canalizá-la para fazer coisas boas. O ansioso acorda mais cedo, não há problema nenhum nisso. O ansioso tem mais disposição, porque ele acorda cedo, então ele está mais disposto. Você pode utilizar isso para gastar, para fazer uma caminhada, para fazer uma atividade física. Isso vai fazer você dar uma boa regulada nos níveis de sua ansiedade. Então você pode utilizar isso. Vocês podem observar que as pessoas ansiosas sem a patologia são sim pessoas mais ativas, mais produtivas, porque elas estão muito mais atentas, elas despertam mais cedo e por isso elas produzem muito mais. Eu ouço muito uma palavra chamada gatilhos, né? A pessoa está bem, aconteceu determinada situação, aquilo foi um gatilho para ela, ela se isola, fica triste.
Então, com o tratamento, tem como ela enfrentar aquilo, tipo, aquilo não ser mais um problema para ela? Os gatilhos não disparam sozinhos. Nós disparamos os gatilhos. E como em todos os transtornos, ou na sua grande maioria, mesmo que as pessoas tragam uma predisposição genética para uma depressão, para uma esquizofrenia, para um transtorno de ansiedade, chega um momento em que um gatilho, que no caso poderia ser perda de um ente querido, uma decepção amorosa, uma grande tragédia na vida, isso serviu de gatilho para disparar o que estava lá dentro, já aquele gene, que nesse caso foi um gene para um transtorno de ansiedade. Então a pessoa começa, existem gatilhos grandes, que são esses, que disparam o transtorno, e os gatilhos pequenos, que vão no dia a dia fazendo com que aquela ansiedade dispare muito. E na psicoterapia você vai primeiro identificar os gatilhos, depois ver o que é que você está fazendo para dispará-los, porque os gatilhos não disparam sozinhos, e você vai aprender a lidar com aqueles gatilhos. Por exemplo, nossas perdas. Nós sempre vamos perder alguma coisa na vida. A gente nasce perdendo. Ao nascer, a gente perde o melhor lugar do mundo, que é o ventre da mãe. E aí a gente já começa perdendo. A vida toda tem muitas perdas. E a gente vai olhar para isso? Não, a gente vai aprendendo a lidar com essas perdas, focando no que a gente ganha. Porque quando a gente perde o ventre, a gente ganha o seio materno, que é muito mais prazeroso e muito mais aconchegante. E aí a gente vai trocando uma coisa pela outra. Em algum momento da vida, algumas pessoas não são bem habilidosas nessas trocas e acabam desenvolvendo algum tipo de transtorno. Jocil, dentre os transtornos que foram trabalhados hoje aqui, qual a importância do ambiente social para esse tratamento? Será que eu, como amigo ou como familiar, consigo ajudar uma pessoa que eu identifico que está passando por isso? Às vezes a gente tem um público, né, que está assistindo, não tem esse problema, mas consegue identificar alguém que tem esse transtorno e ainda não se auto-identificou. É possível a família e os amigos ajudarem nesse tratamento, ou realmente o recomendado é indicar ajuda profissional? Essa pergunta é muito bacana. Por quê? Porque muitas vezes ajudar significa apenas estar ali do lado. O deprimido, por exemplo, nem sempre quer falar, mas às vezes ele precisa só do seu ombro. Então tem momentos que só você não julgando, não criticando, não dizendo que é frescura, não dizendo que é demônio, depressão não é demônio, depressão é uma doença, não estirando o dedo para a pessoa, isso já é uma ajuda muito grande. E tem muitas pessoas que dizem assim, mas a pessoa está fazendo tudo isso para chamar a atenção. Mas imagine, se uma pessoa precisa adoecer a sua alma para chamar a atenção, isso já configura um grande problema. E tem um detalhe, a atenção é de graça. Se você tem um filho que está querendo chamar a sua atenção e por isso ele está se isolando, é muito mais barato dar atenção do que pagar uma sessão comigo, que não é tão barata assim. Então dê atenção ao seu filho, que é de graça. Você não vai gastar nada com isso. Não podemos tratar o transtorno, seja ele emocional ou transtornos psicóticos, como frescura. Ninguém adoece. O que nós vemos muito hoje são famílias com muito individualismo. Nós temos famílias onde o pai está na sala assistindo televisão, a mãe está num quarto assistindo televisão, os filhos estão no outro quarto assistindo televisão. Essas pessoas, elas estão na mesma casa, no mesmo ambiente, mas totalmente desconectadas. Hoje nós temos famílias em que as crianças estão crescendo dentro de uma família, mas sem pai e sem mãe. Ou vocês acham que estar presente é estar ali sentado na hora do almoço, e nem todo mundo faz isso. Estar presente com os filhos é crescer do lado deles, sentindo suas dores, suas dúvidas, vendo suas emoções subirem e descerem e estando lá para dar certa proteção para eles, para ensiná-los a regular as emoções.
Infelizmente, nós pegamos muitas pessoas aqui, inclusive jovens no consultório, totalmente desabilitados emocionalmente, porque cresceram na casa do pai e da mãe, mas totalmente desconectados desses pais. Nós temos muitos jovens hoje, e de forma geral, em todas as partes do mundo, que preferem conversar com um amigo que conheceu na internet, lá do outro lado do mundo, e contar toda a sua vida, todo o seu sofrimento, toda a sua dor, do que contar isso para os pais, porque não encontram espaço. Então, é possível ajudar uma pessoa com esse transtorno? Sim, você pode ajudar estando do lado. Nem sempre precisa dizer alguma coisa, fica só do lado. Você pode levá-lo para um profissional, você pode simplesmente dizer, estou aqui, deixe essa pessoa perceber que é amada, que é querida e que é apoiada. Falando em ambiente familiar, o excesso de mimo também pode ser prejudicial também para a saúde mental, tipo, da criança estar crescendo e no futuro ela perceber que aquele mimo, tipo, foi prejudicial para ela. Se mimo for no sentido de carinho, não é prejudicial, nem carinho, tudo em excesso dizem que é prejudicial, né? Mas dê carinho para os filhos, porque isso é bom. Agora, se mimo for no sentido de eu passar a mão e eu não corrigir, eu não colocar limites, é prejudicial sim, porque as crianças precisam aprender os limites. É melhor que eu dê limites para o meu filho, porque eu sou a única pessoa que consigo dar limites para o meu filho e continuar amando ele. Outras pessoas não conseguem. É por isso que eu não permito que ninguém faça nenhum tipo de correção ao meu filho sem que seja eu. É um professor, é um diretor, meu filho está fazendo alguma coisa errada na sua escola, ligue para mim, eu sou o pai. Eu vou lá ou ligue para a mãe. Nós vamos lá, nós vamos chamar, nós vamos corrigir. Você não pode fazer isso com meu filho. Eu posso. Eu posso corrigir, eu posso disciplinar, mas eu vou continuar amando. O que faz a correção prejudicar é quando ela é aplicada sem amor, com ódio, com raiva. E somente os pais têm condição, e não são nem todos, de disciplinar e continuar amando, de disciplinar com amor. Só os pais podem fazer isso. Então, quando essa disciplina vem sem amor, ela não vai surtir o efeito. Não é para dizer não para os filhos, mas não para expressar ódio, não para expressar desprezo. Aí é onde está o grande diferencial. O excesso de mimo pode prejudicar? Sim, quando esse mimo é entendido como passar a mão por cima. Se seu filho errou, corrija-o, mas lembre-se, com amor. Joacil, trazendo novamente para a atualidade, né? Que são as redes sociais. Qual o nível de importância de um jovem perceber que talvez ele esteja se espelhando muito nos exemplos errados? Porque quando a gente acompanha alguém que a gente gosta na internet, a gente só vai ver a parte boa da vida daquela pessoa, que é o que ela posta, né? E às vezes pode existir um jovem que veja aquilo e diga, nossa, tudo na vida dessa pessoa é boa, e por que na minha vida não é assim? Então, existe alguma possibilidade das redes sociais e da internet mal usada levar a um transtorno de ansiedade, depressão, algo assim? Na maioria dos casos, sim. Hoje existe um excesso. Qual é a maior dinâmica das redes sociais? É a fantasia. Então, o que é que a rede social mostra? Um mundo fantasioso. E o que é que eu tenho dentro da minha casa? Um mundo real. O problema é que o mundo real, muitas vezes, é ruim. Você perguntou aí, como é que o jovem vai diferenciar que o exemplo da internet é mau, se ele tiver um exemplo bom para seguir? Um jovem que tem bons pais, pais presentes, pais amorosos, não é pais que dão presentes. Os presentes são bem-vindos, mas a presença é melhor. Então, se os pais são modelos para esses filhos, e se esses filhos se sentem bem aconchegantes dentro de suas casas, lá fora, quando eles saírem, eles vão sempre fazer a comparação. Isso é pior
do que na minha casa. Na minha casa é melhor. Ninguém desiste de um amor bem cuidado. O que nós estamos vendo hoje, infelizmente, são lares dilacerados pela briga, pela intriga, pela traição, pelo ódio e pela raiva, pela inabilidade de lidar, de construir e educar uma família. Aí você pega pais, vamos usar os transtornos. Às vezes é um pai deprimido que não foi tratado, é uma mãe deprimida que não foi tratada, e esse casal unido gerou filhos e não estão dando. Aí o filho cresce no meio de depressão, de ansiedade, muitas vezes de ódio, de briga, de transtorno bipolar. Como essa criança, ela quer um escape. E às vezes, aí muitas vezes esse escape eles vão procurar nas redes sociais que oferecem fantasia, e vão procurar também, às vezes, na droga, que também oferece fantasia. E, às vezes, eu costumo perguntar para os pais, quer que seu filho saia da droga? Agora, uma coisa é você tirar a droga do seu filho. Outra coisa é você oferecer um substituto para a droga. Tem muito jovem que encontra na droga o único alívio que ele tem na vida. É um alívio que traz um preço altíssimo, sim, vai destruir a vida dele. Mas a vida dele está sendo destruída em casa, com ódio, com raiva. Ele não tem paz na casa dele. Então, sem querer e muitas vezes até querendo, o ambiente familiar favorece a saída desses jovens para o mundo, tanto das drogas quanto da virtualidade, da pornografia. O que eles querem é prazer. Ora, é simples, Júnior. Se seu filho quer prazer, dê prazer para ele. Faça com que ele se sinta prazeroso em conversar com você, em dialogar com você, em descansar no seu colo todos os dias. Mas todos os dias os seus filhos os filhos de muita gente estão por aí, descansando nos braços virtuais de uma internet desconhecida, cujo principal objetivo é sugar aquilo que existe de bom dentro das famílias, dentro de sua casa. E isso tem acabado com os nossos jovens. Verdade. E outra coisa, a gente já está se encaminhando para o encerramento da entrevista, mas existem algumas outras dúvidas. Tipo, quando a gente fala da questão do prazer, que a falta do prazer pode nos levar a esses caminhos, né, desses transtornos. E se eu estou assistindo aqui a entrevista e eu percebo que eu não vou conseguir buscar isso nos meus pais, talvez eles não sejam cristãos ou alguma coisa assim, ou eu sei que eu não vou conseguir com eles, ou não vou conseguir com meus amigos, até onde a espiritualidade pode me ajudar. Eu posso ali me apegar com a Bíblia, com Cristo, buscar um prazer ali e também conseguir sair desse quadro de ansiedade? Você pode utilizar, a espiritualidade é um excelente coadjuvante. Existem hoje estudos científicos que mostram que a elevação espiritual pode melhorar você, e as pessoas que são mais espirituais, elas desenvolvem melhora rápida na maioria dos problemas de saúde. Então, é sim um bom coadjuvante. O que a gente precisa questionar é se dá para desenvolver essa espiritualidade em um lar turbulento. Se der, isso será ótimo. Porque às vezes, quando os jovens estão num ambiente espiritual fora de casa, eles se sentem muito mais felizes do que quando têm que voltar para casa. E é por isso que a gente vê muitas praças hoje muito mais frequentadas do que as próprias casas dos jovens. Parece que eles têm uma certa repulsa de ficar dentro de casa, né? Preferem ficar lá fora. A minha sugestão seria: transforme o seu lar em um ambiente mais prazeroso. Isso não significa prender os filhos dentro de casa. Significa apenas que para qualquer parte do mundo que eles vão sempre comparar e dizer assim: na minha casa é muito mais tranquilo, é prazeroso. Quando a gente fala de prazer, a gente fala: estimule o seu filho a sentir prazer perto de você, conversando com você,
entregando a você suas dificuldades, suas dúvidas e seus problemas. Então, quando uma criança sente prazer em estar com os pais, ela está apta para ir para qualquer parte do mundo e voltar sem se contaminar com o que tem lá fora. Porque ela vai entender que na casa do pai é muito mais tranquilo, é muito mais calmo, é muito mais sossegado. Então é preciso fazer esse treinamento. Eu gosto de fazer essa comparação, inclusive existe uma fábula minha em um dos meus livros que fala de navios, né? Um certo homem construiu um navio e esse homem levou 18 anos para construir o navio, mas ele fiscalizou esse navio detalhe por detalhe, madeira por madeira, ele botou o melhor que podia existir de material nesse navio. E ele, depois de 18 anos, foi que ele soltou esse navio para o mar. E quando chegou no mar, houve uma grande tempestade, uma tempestade terrível que danificou muito o navio, mas ele não afundou. Foi possível que o navio tivesse meios para voltar para terra firme. Enquanto que outro homem que construiu um navio semelhante, no mesmo tamanho e nas mesmas proporções, levou apenas 5 anos, porque ele comprou profissionais, entregou o navio, o projeto nas mãos desses profissionais, mas não fiscalizou a construção da obra. Os profissionais fizeram do jeito que eles achavam que era certo. E quando o navio foi soltado no mar, muito antes do tempo, muito precocemente, e sem a fiscalização do dono, com a primeira tempestade que teve, ele naufragou e afundou e entrou dentro da água e acabou-se. Então, muitos jovens são como esses navios, eles têm um tempo de preparo e os pais precisam gastar tempo com esses filhos, preparando-os, porque o mar é o mundo. Quando você soltar os seus filhos para o mundo, solte-os de uma maneira que eles estejam preparados para enfrentarem sim e não. Enfrentarem uma dificuldade e enfrentarem coisas boas. Eles precisam estar habilitados a serem frustrados e a serem premiados e saberem lidar com tudo isso. Porque tanto a frustração quanto a premiação pode matar alguém que não esteja preparado para lidar com isso. Eu vou entrar aqui no assunto, né, sobre depressão, bem delicado. Então, assim, existem pessoas que têm alguns tabus assim na cabeça. Então, assim, depressão pode ser uma pergunta, verdade ou mentira? Depressão é a ausência de Deus? Nunca foi e nunca será. Existem pessoas, isso aí é um mito, né? Depressão não é a ausência de Deus. Depressão é uma doença física, como diabetes, como qualquer outro tipo de doença. Então, o problema da depressão, como o problema do transtorno de ansiedade, é que ela é uma doença invisível. Quando uma pessoa tem uma doença em casa, e essa doença que é visível, você diz aqui, olha, isso é um tumor, está aqui no raio-x, todo mundo está vendo. Então é muito mais fácil de aceitar do que a depressão, que é uma doença que é na mente e é invisível. Por ser invisível, ela entra nesse campo dos julgamentos, das críticas e das pessoas que, por não conhecerem o assunto, podem achar que é falta de Deus. Não. Existem pessoas que têm Deus. E é por terem Deus que não morreram de depressão, mas que entraram em depressão. Então, não é ausência. Nem a ausência e nem a presença de Deus tem nenhuma relação com ficar ou não deprimido. Joacir, levando em consideração que o senhor é um grande profissional também na área da hipnose, é possível tratar o transtorno de ansiedade ou o transtorno depressivo com hipnose? A hipnose é um coadjuvante no tratamento. E existem também muitos mitos com relação à hipnose. Hipnose não é você estalar o dedo e o cara sair daqui bom. Não, hipnose é um relaxamento muscular e mental. E a pessoa precisa ser também predisposta a isso. Tem muitas pessoas que vêm querendo ser hipnotizadas e quando chega aqui a gente identifica que não é aquele problema, não é aquele caso, nem todo caso
vai ser resolvido com hipnose e nem todo mundo será hipnotizado. Existe, inclusive, alguns tipos de transtornos mentais que não são indicados para tratamento com a hipnose, mas usamos ela apenas de forma clínica no consultório, no ambiente de consultório, como um coadjuvante no tratamento. Então, toda doença, a gente tratou aqui, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, ela tem cura total ou é tratamentos? Boa pergunta. Tem sim. Depressão tem cura, transtorno de ansiedade tem cura. E quando a gente fala de cura, eu quero falar de voltar à normalidade. Se você sofre com um transtorno de pânico, fez uma psicoterapia, voltou à sua normalidade, não está mais sofrendo com aquilo, poderíamos chamar isso de cura? Se poderíamos, isso é cura. E o uso de medicamentos, Jaci? Quando uma pessoa pode identificar, evidentemente vai precisar da ajuda profissional, primeiro de um psicólogo, né? Mas como seria, é realmente necessário o uso de medicamento, ou depende do caso? Só com a ajuda psicoterapêutica a pessoa consegue sair do quadro, consegue se encontrar novamente e deixar isso de lado? Ou às vezes vai necessitar sim de uma ajuda de medicamentos? Tudo vai depender do nível da sintomatologia. Eu só costumo encaminhar para medicamentos, para o psiquiatra, para avaliar a questão de medicamentos, quando o nível tanto do transtorno de ansiedade quanto da depressão é tão profundo que a gente veja que não pode fazer nada aqui no consultório. Então a gente vai precisar, não pode fazer nada que eu me refiro, não pode fazer sozinho. Então a gente vai precisar de ajuda farmacoterapêutica. Então a gente vai precisar encaminhar para o psiquiatra. Tudo vai depender do nível. Existe pacientes que chegam aqui medicados, já tive casos assim, que talvez não fosse preciso estar medicados, mas quando chegou aqui já estava. E existem pacientes que chegam aqui sem usar medicação, que necessitam de medicação e a gente faz o encaminhamento. Tudo vai depender da avaliação que a gente faz desse paciente e também da resposta que esse paciente vai ter à psicoterapia. Porque tem muita gente que não tem uma boa resposta à psicoterapia. Como assim não tem uma boa resposta? A psicoterapia é uma via de mão dupla. O psicoterapeuta não trabalha sozinho. O paciente tem também a sua parcela de contribuição. Muitas vezes, veja como é interessante, a gente diz para um paciente, olha, você está necessitando de fazer atividade física. E aí ele chega para mim e acha estranho isso. Ora, eu fui no psicólogo, o psicólogo mandou eu fazer atividade física. E isso é psicoterapia? Só que quando a gente vai avaliar os marcadores de ansiedade dessa pessoa, a gente vê que a atividade física está em déficit. E isso pode estar desregulando ou desequilibrando os níveis de serotonina e dopamina no seu cérebro. E essa pessoa, ao fazer atividade física, regula isso e melhora. Eu já tive pacientes que melhorou mudando hábitos alimentares. Melhorou de depressão. Depressão que tomava antidepressivos e não tinha melhoras, mas fez uma avaliação, obviamente não foi comigo, foi com um profissional nutrólogo, e fez a avaliação, mudou hábitos alimentares, tomou nutrientes que o corpo estava necessitando e melhorou. É preciso entender que a depressão tem N fontes e a gente precisa fazer uma boa identificação para que a intervenção seja feita de forma adequada. Então, quando isso é feito de forma correta, tanto o uso da medicação quanto a psicoterapia são muito bem-vindas. Há casos em que os dois juntos, medicação e psicoterapia, fazem um excelente trabalho e tiram a pessoa desse lamaçal que é a depressão. Jacil, a respeito do suicídio, a identificação do paciente, o profissional, como o senhor, né, consegue identificar que um paciente é suicida ou esse sentimento de suicídio
vai decorrer de acordo com o nível de ansiedade ou depressão do paciente? Olha, o protocolo, qualquer pessoa que tenha algum tipo de fala que sugestione trazer mal para a sua própria vida, independente de se achar que ele vá ou não fazer, porque geralmente diz, não, ele vive só ameaçando, e só nunca fez, ele não vai fazer, vai sim. Então o protocolo é, ele vive falando nisso, trate como se ele fosse um potencial suicida. Então esse é o protocolo. Então se a pessoa chega no consultório com uma fala suicida, com um pensamento suicida, o sinal de alerta é ativado e essa pessoa já entra em um estado de observação, inclusive da família. A automutilação é um sinal? A automutilação depende do nível. A automutilação é um transtorno. Nem toda automutilação é um sinal de que a pessoa vai cometer um suicídio. Depende do nível como ela faz. Mas a automutilação pode trazer consequências graves como a própria morte, mesmo que a pessoa não tenha essa intenção. Vai depender de como, às vezes ela corta o pulso, por exemplo, e corta de forma profunda, e isso pode trazer um sangramento mais grave e culminar com a morte, ou uma infecção, ou trazer outras consequências gravíssimas para a pessoa. Uma pergunta aqui que fizeram na caixinha. Abuso psicológico contribui para a pessoa sofrer crise de ansiedade ou até chegar ao suicídio? O abuso psicológico, nesse caso, seria a pressão psicológica, deve ser isso. Deve ser. Né? Contribui sim, isso pode ser um gatilho. Os gatilhos que nós falamos aqui no início, ninguém aguenta viver sob pressão, principalmente pressão psicológica, que, se não me falha a memória, pressão psicológica é sim crime. É um tipo de agressão e é considerada crime. E a autocobrança? Eu me cobro muito de ser uma boa pessoa ou estar num nível alto das minhas notas. Essa autocobrança de eu ser perfeito também pode ser algo prejudicial. Essa autocobrança pode ser consequência de uma outra cobrança que já lhe fizeram. Geralmente as pessoas que são muito exigentes com elas mesmas foram cobradas demais na infância. Às vezes os pais tinham falas do tipo, você não sabe fazer nada perfeito, você não faz nada que preste, você nunca vai ser ninguém. Isso é uma cobrança e isso já é uma profecia de que aquela pessoa não vai prestar. E ela vai crescer achando que ela não é capaz. E isso pode levar a duas coisas. Ou ela nunca vai tentar e vai se transformar numa pessoa inútil, ou ela vai ser autocobrante. Ela vai exigir demais dela. Ela não se contenta com uma nota 9. Tem que ser 10. E isso isso é bom? Não. Isso é ruim. Porque nem sempre a gente tira 10. E nem sempre a gente corre. Às vezes a gente precisa caminhar. Às vezes precisa se arrastar. Às vezes precisa ser levado por alguém. E a gente precisa ter habilidade para lidar com qualquer uma dessas fases que a vida trouxer para a gente. Então a gente pode concluir, Joacil, com toda essa nossa conversa aqui, que se de fato eu me identificar que estou passando por um transtorno de ansiedade, eu tenho que buscar uma ajuda profissional, certo? Não adianta a gente querer se tratar sozinho ou conversando com família, ou se a gente está no caso avançado, temos que procurar o profissional de psicologia, né? Isso, inclusive, vale a pena fechar enfatizando o seguinte: você não precisa sofrer tanta angústia na sua alma com transtorno de ansiedade ou com depressão. Busque ajuda, existe tratamento para tudo isso. Você pode sair disso. Então procure alguém. Onde buscar ajuda? Procure ajuda com alguém que você confia. Sempre tem alguém que se confia. Se não tem ninguém, procure alguém, algum líder religioso que você confia. Procure um amigo, procure um parente, procure alguém e procure ajuda técnica. Identificou que é um transtorno, está neste nível, e a melhor forma de ajudar é conduzir essa pessoa para um atendimento técnico. Ótimo. E quais são os canais que a gente pode encontrar o senhor, Joacil?
Se alguém aqui está assistindo nossa entrevista, de repente se interessou em fazer, como a gente pode buscar o seu atendimento, quais suas redes sociais, para que a gente possa lhe seguir. Vocês podem me encontrar no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Kawaii, tem mais, em todas as redes sociais, tá certo? É só procurar Joacil Luiz e com certeza vocês vão me encontrar. No Instagram é @Joacil Luiz, em quase todas as minhas redes sociais, no YouTube também, certo? E pelo meu WhatsApp, 99625283, é público, todo mundo sabe. Enquanto o senhor estava falando, apareceu tudo embaixo. Ah, que coisa boa, muito bem. Joacil, a gente queria no mais agradecer pela sua disponibilidade de nos ajudar com esse projeto. Agradecer a Isa também, que veio aqui, a todo o pessoal que nos ajudou, né, desde a direção da Umadem, quanto a equipe de mídia que está envolvida aqui nesse projeto, ao pastor da igreja, né, por ter apoiado esse projeto. A gente gostaria de agradecer a você, Joacil, em primeiro lugar, e gostaríamos de saber se o senhor possa concluir aí com uma palavra que o senhor acha interessante dar aí para o pessoal que está realmente achando que está se encaminhando para esses casos de ansiedade, de depressão, até mesmo de suicídio, de pensamentos suicidas, que o senhor possa concluir dando uma palavra para eles, para quem está assistindo essa entrevista e está se achando que está passando por isso. O senhor pode se despedir de nosco, deixando também essa palavra para eles. Então, com relação, é uma coisa importante, que é a utilidade pública, existe hoje o CVV, é o 188, é o Centro de Valorização da Vida. Nesse contato, existe uma equipe 24 horas disponível para conversar com aquela pessoa que está, por acaso, com pensamento suicida. Então, você está sofrendo com isso, não confia em ninguém, não sabe, então liga 188, é o Centro de Valorização da Vida. Você vai ter uma equipe lá que vai acolher a sua demanda e vai ajudar você. Independente disso, procure conversar com alguém, nunca acredite. Uma coisa muito errada das pessoas que entram por essa prática é acreditar que o suicídio vai resolver o seu problema. Mas lembre-se, a morte não tem competência alguma para resolver problemas da vida. Problemas da vida se resolvem na vida. Então busque os vivos para ajudar você a resolver os problemas de sua vida. Que às vezes esses problemas nem são problemas insolúveis, nem são problemas complicados demais. São apenas na sua visão. É importante entender que às vezes, quando o humor desce, quando a tristeza sobe, a gente começa a enxergar um cisco como se fosse um camelo muito grande dentro dos nossos olhos. Então a gente vê um problema pequeno como se fosse algo terrível. E uma outra coisa, aprenda a aceitar as consequências daquilo que você já fez. Já fez? Não fique se lastimando, que já está feito. Você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o seu presente para ter um futuro melhor. Então, desligue-se do passado. Já fez, assuma. O que é que eu tenho que fazer agora? Já está feito. Precisa pedir perdão? Pede perdão. Precisa perdoar? Perdoa. Ah, mas é muito difícil. É difícil, mas é a saída. E a gente não perdoa pelo outro. A gente perdoa para melhorar a nossa vida. O perdão traz benefício para quem perdoa, não para quem recebe o perdão. Muitas vezes, quem recebe nem está mais aqui. Mas quando você libera esse perdão, você libera todas as toxinas que estão dentro de sua alma. E você se permite viver novamente, sem estar com essa corda amarrada lá no passado e agora amarrada na sua garganta. Tem muita gente que ainda não se suicidou, mas vive todos os dias como se estivesse morta, presa a uma corda que está amarrada lá no seu passado. Aceite isso, corte essa corda e viva. Há sempre uma chance de ser feliz de novo.
Então, graças a Deus, né, agradecendo novamente a Joacil, agradecendo a toda a equipe de mídia, a igreja, o pastor, né, e a gente vai encerrar por aqui. E a gente vai pegar aqui essa porta que ficou aberta, né, com o Dr. Joacil, para futuramente a gente fazer novas entrevistas a respeito de coisas que possam realmente significar para o jovem e para quem está passando aí alguma coisa na atualidade que seja no âmbito psicológico, né? A gente está aproveitando que essas entrevistas são gratuitas no momento e a gente vai se aproveitar disso aí. Então, muito obrigado a você que nos deu audiência. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. A gente pode entrar em contato com o Dr. Joacil e responder ao seu comentário. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe a todos.